Respire fundo e ouça com atenção. Este vídeo pode ser o ponto de virada na sua vida. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Existe algo dentro de você, uma força silenciosa, uma energia viva que está prestes a despertar. Então aproveite este momento. Inscreva-se agora no canal, ative as notificações e venha comigo nesta jornada. Aqui você vai compreender o que Napoleon Hill chamou de a energia criadora invisível, aquela que transforma simples pensamentos em ouro, ideias em impérios e fé em resultados concretos. Durante toda a história, os homens e mulheres que conquistaram grandes fortunas, influência e realizações pareciam carregar um segredo, algo que não podia ser ensinado em escolas ou encontrado em livros. Hill descobriu que essa força era uma vibração mental que se manifesta no plano invisível antes de qualquer manifestação física. É como se o universo obedecesse à energia de quem acredita verdadeiramente, e não apenas às ações superficiais. A diferença entre quem apenas trabalha duro e quem cria riqueza real está na qualidade dessa energia interior. Quando você pensa com emoção intensa, algo começa a se mover no campo invisível ao seu redor. Cada pensamento é uma frequência, e essa frequência se conecta a outras semelhantes, atraindo pessoas, oportunidades e circunstâncias em sintonia. Hill dizia que o pensamento, quando unido à fé e ao propósito definido, torna-se uma força tão poderosa que o tempo e o espaço deixam de ser obstáculos. Por isso, a verdadeira riqueza começa muito antes do dinheiro, nasce no invisível. Imagine um empreendedor que acorda cedo todos os dias, cumpre tarefas, paga contas, corre atrás de clientes, mas dentro dele há medo, escassez e dúvida. Ele está emitindo uma energia contraditória. O universo não responde ao que você quer, mas ao que você vibra. Agora imagine outro indivíduo, talvez com menos recursos, mas que visualiza diariamente seus objetivos, sente gratidão pelo que ainda não tem e age com fé inabalável. Este segundo cria riqueza invisível. Ele já é rico no plano mental antes de ser no material. Napoleon Hill chamava isso de transmutação mental, o processo de transformar pensamentos em seu equivalente financeiro. E isso exige disciplina emocional. A maioria falha não por falta de talento, mas por permitir que o medo domine seus pensamentos. O medo é um curto-circuito na energia criadora. Ele destrói a vibração da fé, bloqueia a mente subconsciente e sabota o contato com a fonte infinita. Quando você permite que o medo de falhar entre, está enviando ao universo o comando: não sou digno. E o universo, obediente, devolve situações que confirmam essa crença. É por isso que Hill insistia. O primeiro passo rumo à riqueza é dominar a energia do pensamento. Não é apenas pensar positivamente, é pensar com convicção, emoção e propósito. Cada vez que você repete mentalmente uma imagem de sucesso e a sente como real, você molda o campo energético que antecede toda manifestação. Pense em Thomas Edison. Antes de inventar a lâmpada, ele visualizou a luz em sua mente centenas de vezes. Henry Ford imaginou o carro popular quando todos diziam ser impossível. Eles criaram primeiro no invisível e só depois a realidade se curvou. A energia que cria riqueza invisível é alimentada por 3 combustíveis: fé, emoção e persistência. Fé é o que te liga à fonte. Emoção é o que dá vida ao pensamento. Persistência é o que mantém a vibração estável até que o resultado apareça. Sem esses 3, qualquer ideia morre no plano mental. E a maioria desiste exatamente antes da materialização, porque não entende que o invisível precisa de tempo para se condensar no visível. Você já reparou como, quando está animado, tudo parece fluir? As pessoas te respondem, surgem oportunidades, as coincidências se multiplicam. Isso não é sorte,
é energia. O universo é como um espelho vibracional. Ele reflete o que você emite. Se você vibra entusiasmo, recebe movimento. Se vibra medo, recebe bloqueios. Por isso, o maior investimento que alguém pode fazer não é financeiro, é vibracional. Há uma frase que resume essa lei. O que está em cima é como o que está embaixo. A realidade física apenas replica a estrutura energética do seu pensamento. Se dentro de você há harmonia, confiança e clareza, o mundo material se organiza para manifestar o mesmo padrão. Se dentro há caos, desconfiança e dúvida, a vida externa espelha esse desequilíbrio. E é aqui que começa o verdadeiro domínio, não sobre o mundo, mas sobre a própria mente. Talvez neste momento você esteja enfrentando dificuldades, contas, incertezas. Mas e se eu te dissesse que a riqueza que você tanto busca já existe? Não lá fora, mas em forma de energia à espera da sua ordem mental. Você não precisa criá-la, apenas ativá-la. É como o sinal de uma estação de rádio. Sempre esteve lá, invisível, mas só quem sintoniza na frequência correta consegue ouvir a música. Sua missão é aprender a ajustar o dial da mente. Hill costumava dizer, o homem se torna aquilo que pensa o dia todo. Se você pensar na escassez, atrai escassez. Se pensar na abundância, atrai abundância. E não há escapatória. A energia não julga, apenas responde. Tudo o que você está vivendo hoje é resultado de um padrão vibracional que manteve por tempo suficiente. O bom é que isso pode ser mudado a qualquer instante. O instante em que você muda o foco, muda o destino. Pense por um momento. Quantas vezes você foi guiado por uma intuição que parecia vir do nada? Quantas vezes algo deu certo, logo depois de você sentir profundamente que daria? Isso é a energia invisível agindo. É a inteligência infinita respondendo ao seu estado mental. Quando você entende esse mecanismo, começa a se alinhar com o poder criador. Você não é apenas um corpo tentando ganhar dinheiro. Você é uma centelha da mente universal experimentando a criação. Sua imaginação é o molde e sua fé é o fogo que solidifica a forma. Quando você acredita, sente e age como se já fosse, o universo se reorganiza para confirmar essa versão de você. Essa é a verdadeira alquimia mental. Agora eu te pergunto, você tem usado sua energia para criar ou para destruir? Tem vibrado medo ou confiança? Tem se conectado à escassez ou à abundância? Comente aqui embaixo se você já percebeu situações em que o seu estado mental alterou os resultados ao seu redor. Sua experiência pode inspirar alguém que está começando a entender esse poder. Você está prestes a compreender um dos ensinamentos mais poderosos de Napoleon Hill, o canal da manifestação, o ponto onde a energia invisível começa a tomar forma no mundo físico. Se na primeira parte entendemos que tudo começa na mente, agora é hora de entender como essa energia flui e por que algumas pessoas parecem atrair prosperidade com facilidade, enquanto outras lutam a vida toda e permanecem presas no mesmo ciclo. Hill dizia que a mente humana é uma estação transmissora e receptora de vibrações. Isso significa que você não apenas cria pensamentos, você os envia e recebe. Quando um pensamento é mantido com intensidade emocional e clareza de propósito, ele se torna uma onda vibracional capaz de se conectar com outras mentes e situações compatíveis. Essa é a base daquilo que muitos chamam de coincidências, mas que Hill via como respostas energéticas exatas. Mas há um detalhe crucial. Essa energia só flui quando a mente está em harmonia interna. Qualquer conflito emocional, medo, culpa, dúvida, atua como resistência, bloqueando o canal da manifestação. É por isso que tantas pessoas afirmam: eu tento pensar positivo, mas nada acontece.
Não é o pensamento superficial que cria riqueza, e sim o estado emocional e vibracional que o acompanha. Hill descreveu a mente subconsciente como o portal entre o invisível e o visível. Ela é o solo, onde as sementes dos pensamentos são plantadas, mas ela só aceita o que é repetido com emoção. Se você afirma, sou próspero, com descrença, nada floresce. Mas se você repete com sentimento genuíno, o subconsciente aceita e transforma essa ideia em comandos que orientam suas ações, percepções e decisões. O resultado é que você começa, sem perceber, a agir como alguém que já possui aquilo que deseja. E o universo responde a esse comportamento. Por isso, Hill insistia tanto em autossugestão e fé aplicada. Ele sabia que o sucesso financeiro não é um evento, é um estado de consciência. O dinheiro é apenas o mensageiro, não a mensagem. Quando você domina o fluxo energético da fé e da persistência, o dinheiro é atraído naturalmente como uma consequência inevitável. O erro da maioria é buscar o efeito antes da causa. Querem o resultado antes da vibração. Agora, imagine a energia invisível como um rio. Se você tenta controlá-lo com força e ansiedade, cria turbulência. Mas se aprende a direcioná-lo com calma e intenção, ele flui suavemente até o destino. O mesmo ocorre com a mente. Você não precisa forçar o universo, precisa orientar a energia corretamente. Isso se faz através de 3 práticas fundamentais: visualização emocional, repetição consciente e alinhamento com o propósito. A visualização é o ato de ver e sentir seu futuro antes que ele exista. É o ensaio energético da realidade que você deseja viver. Hill chamava isso de criação prévia. Ele afirmava que tudo o que o homem pode imaginar, pode realizar, desde que sustente essa imagem com fé e ação. Quando você visualiza com emoção, está esculpindo o invisível. A repetição consciente é o martelo que molda o metal da mente. Nenhuma crença se forma da noite para o dia. O que você repete com frequência se torna verdade para o seu subconsciente. E essa verdade interna é o que o universo usa como base para responder. Se você repete medo, o universo amplia o medo. Se repete confiança, ele amplia a confiança. O que você mantém, você expande. O alinhamento com o propósito é o terceiro elemento e talvez o mais poderoso, porque o universo não recompensa apenas o desejo, mas a intenção com sentido. Quando o seu propósito beneficia outros, a energia cósmica se multiplica. É por isso que os grandes empresários, inventores e líderes que Hill estudou sempre falavam de algo maior do que o dinheiro. Edison queria iluminar o mundo. Ford queria tornar a mobilidade acessível. Carnegie queria construir oportunidades. O propósito gera fluxo, o ego gera resistência. E é aqui que entra o segredo espiritual da riqueza invisível. Quanto mais você se torna um canal útil para a energia criadora, mais ela flui através de você. É como a eletricidade. Ela precisa de um condutor limpo. Se houver ferrugem emocional, o fluxo se reduz. O condutor perfeito é a mente disciplinada, focada, grata e aberta. Muitos não percebem, mas a gratidão é um amplificador vibracional. Quando você é grato pelo que ainda não se manifestou, está afirmando ao universo que já confia no processo. E essa confiança transforma o invisível em visível. Gratidão é fé em ação. É a linguagem mais pura da criação. Hill dizia que o fracasso é apenas energia redirecionada. Quando algo não dá certo, a energia não foi perdida, apenas precisa ser ajustada. A mente do fracassado reclama e desiste. A mente do sábio observa e realinha. É por isso que o sucesso verdadeiro exige autodomínio. Sem esse controle, qualquer ganho material é temporário, porque a mente ainda vibra na instabilidade. A riqueza invisível começa como uma sensação e não como um número.
É aquele sentimento calmo e firme de que você está no caminho certo, mesmo que os resultados ainda não tenham aparecido. Essa certeza interior é a assinatura energética da prosperidade. Quando você alcança esse estado, o universo já reconhece sua vibração como compatível com a abundância. A partir daí, os fatos físicos são apenas questão de tempo. Então, se você quer transformar sua vida financeira, comece hoje a mudar sua vibração. Observe o que sente quando pensa em dinheiro. Se houver medo, substitua por gratidão. Se houver ansiedade, substitua por certeza. Repita mentalmente: eu sou o canal da abundância infinita. A energia criadora flui através de mim e se manifesta em oportunidades, ideias e prosperidade real. Faça isso todos os dias, com emoção e convicção. E lembre-se, a mente que cria riqueza é a mesma que pode destruí-la. Por isso, o domínio mental é a maior conquista. Quando você aprende a comandar sua energia, o mundo obedece. Quando perde o controle interno, a vida externa reflete o caos. Na próxima parte, você vai descobrir como canalizar essa energia para atrair oportunidades específicas, como sintonizar mentalmente pessoas e circunstâncias que abrem portas, e o que Hill chamava de harmonia vibracional consciente. Continue comigo. Inscreva-se agora se ainda não fez isso e compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que a verdadeira prosperidade começa na mente. Agora que você compreende o fluxo dessa energia invisível e o poder do pensamento emocional, é hora de aprender a canalizá-la conscientemente. Napoleon Hill acreditava que a mente humana é um transmissor de energia comparável a uma estação de rádio. Quando você está em sintonia com uma frequência de riqueza, tudo o que vibra nessa mesma frequência começa a se aproximar. Pessoas, ideias, eventos, coincidências. Mas atenção, a frequência não é definida pelo que você deseja, e sim pelo que você sente. Muitos dizem: quero prosperidade, mas vibram medo. Querem abundância, mas sentem escassez. O universo não lê suas palavras, ele responde à sua vibração. E é por isso que Hill enfatizava o domínio emocional como base da riqueza. A energia invisível só se manifesta quando há consistência entre pensamento, emoção e ação. Quando esses três estão alinhados, o campo vibracional se torna irresistível. Para canalizar corretamente, você precisa entender que existe uma diferença entre pensar e vibrar pensamento. Pensar é racional, vibrar é sentir. A mente consciente pode formular ideias, mas é a mente emocional que as envia para o universo. Portanto, não basta repetir afirmações mecanicamente. É necessário sentir a verdade dessas afirmações. Sinta o dinheiro fluindo, sinta a liberdade, sinta a confiança. Hill dizia: a fé é o estado de espírito que se pode induzir pela repetição da instrução. Essa é a função da autossugestão, repetir ideias de prosperidade até que se tornem crenças automáticas. O subconsciente não julga, ele apenas aceita. E uma vez que aceita, começa a agir como um ímã, atraindo experiências compatíveis. A energia invisível se move em direção àquilo que é emocionalmente dominante. Se sua emoção dominante for medo, você atrai situações de perda. Se for gratidão, atrai multiplicação. O próximo passo é aprender o poder da atenção dirigida. Hill dizia que aquilo em que você pensa com emoção torna-se real. A atenção é a moeda mais valiosa da mente, e onde ela é investida, a energia flui. É por isso que pessoas negativas parecem ter uma sequência interminável de problemas. Elas estão alimentando o campo com foco errado. Tudo o que é observado com intensidade cresce. O segredo é usar a atenção como uma ferramenta criadora, não destrutiva.
Você pode transformar qualquer circunstância em combustível se redirecionar sua atenção para a lição e não para o problema. A energia invisível responde à sua interpretação da realidade. Por isso, duas pessoas podem passar pela mesma situação e reagir de maneiras opostas. Uma se torna vítima, a outra se torna vitoriosa. O evento é neutro, o significado é o que cria o destino. Mas talvez o ponto mais profundo que Hill revelou é que a energia invisível é inteligente. Ela tem consciência. Não é uma força cega, mas um campo de inteligência universal que responde ao seu nível de consciência. Quando você pensa, sente e age de maneira elevada, com fé, gratidão, entusiasmo, você se conecta a essa inteligência criadora e ela começa a orquestrar eventos em seu favor. Essa é a inteligência infinita que Hill menciona repetidamente. Ele acreditava que cada ser humano possui uma conexão direta com essa fonte, mas poucos a acessam porque suas mentes estão cheias de ruído, medo, ansiedade, distrações. A mente silenciosa é uma antena poderosa. Quando você aquieta o medo, o ruído cessa e o sinal da inspiração se torna nítido. Ideias começam a surgir do nada. Coincidências acontecem e você sente que algo maior está guiando seus passos. Essa é a energia invisível se tornando palpável. Um exercício simples para canalizar essa energia. Todas as manhãs, antes de qualquer outra coisa, sente-se por 2 minutos, feche os olhos e visualize uma luz dourada no centro do peito. Imagine que essa luz cresce a cada respiração, preenchendo você com calma, poder e confiança. Diga mentalmente: eu sou o canal da riqueza divina. Tudo o que eu preciso flui até mim com facilidade e propósito. Faça isso todos os dias e observe como a vida começa a responder. Hill chamava isso de condicionamento vibracional diário. Ele sabia que o sucesso é resultado de pequenos hábitos mentais praticados com constância. Cada repetição fortalece o campo. A mente não responde a intenções esporádicas, e sim a consistência energética. E há um princípio ainda mais profundo. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. Se você quer riqueza, torne-se uma pessoa de mentalidade rica. Se quer amor, torne-se amoroso. Se quer oportunidades, torne-se uma fonte de valor. O universo é um espelho. Tudo o que você projeta, ele devolve em forma ampliada. Por isso, quando Hill dizia crie uma mente milionária antes de ter 1 milhão, ele estava descrevendo uma lei exata da natureza. A vibração antecede a matéria. O dinheiro é apenas o reflexo do seu nível de consciência. A energia invisível responde à identidade que você assume. E aqui vai uma pergunta para você refletir e comentar abaixo. Você tem vibrado como alguém que já possui o que deseja ou como alguém que ainda está tentando alcançar? Essa diferença muda tudo. Escreva nos comentários o que você tem sentido ultimamente. Escassez, confiança, gratidão ou ansiedade. Seu relato pode despertar a consciência de alguém que ainda está preso no medo. Lembre-se, toda vez que você escolhe sentir abundância, mesmo diante do caos, está treinando o universo a te reconhecer como um criador consciente. E quando isso acontece, o invisível começa a conspirar a seu favor de maneiras que desafiam a lógica. Na próxima parte, você vai entender como essa energia invisível se transforma em intuição, sincronicidades e decisões certeiras, e como os milionários que Hill estudou usavam essa conexão para antecipar oportunidades e prosperar mesmo em tempos de crise. Quando Napoleon Hill falava sobre a energia invisível que cria riqueza, ele não se referia apenas a pensamentos positivos ou a uma filosofia abstrata. Ele descrevia um mecanismo real, um campo vibracional inteligente que responde de forma precisa à frequência de quem o emite. É aqui que entramos no território da intuição e das sincronicidades, as manifestações sutis que conectam a mente humana
ao fluxo da inteligência infinita. Você já viveu aquele momento em que teve uma ideia repentina que parecia surgir do nada e depois percebeu que ela era exatamente o que precisava? Ou quando pensou em alguém e essa pessoa te ligou instantes depois? Esses são exemplos da energia invisível em ação, a mente conectada ao campo. Hill observou que as pessoas mais bem-sucedidas possuíam uma característica em comum. Elas seguiam sua intuição com coragem, mesmo quando ninguém entendia suas decisões. O raciocínio lógico é útil, mas tem limites. Ele opera apenas com base nas informações que você já conhece. A intuição, por outro lado, acessa o invisível. Informações que estão além da sua percepção consciente, mas disponíveis na mente universal. Essa força, segundo Hill, é uma forma de comunicação entre o seu subconsciente e o plano infinito de possibilidades. Quanto mais pura e disciplinada sua mente, mais forte é o sinal. A mente agitada, repleta de medo, dúvida ou pressa, bloqueia esse canal. É como tentar ouvir uma música bela em meio ao ruído de uma multidão. Já uma mente tranquila e focada cria silêncio interno, permitindo que o som do invisível seja ouvido. É por isso que grandes líderes, inventores e investidores relatam momentos de insight durante a calma. Banho, caminhada, meditação ou até sono. O universo fala na linguagem do silêncio. Quando Hill entrevistou Andrew Carnegie, ele ouviu algo marcante. O dinheiro é tímido. Ele foge do desespero, mas corre em direção à confiança. Carnegie sabia que a energia de alguém confiante é como um campo magnético natural. A intuição não floresce em mentes ansiosas. Ela se revela a quem confia no processo. A energia invisível precisa de confiança vibracional para agir. Então, como fortalecer essa intuição e transformá-la em ferramenta prática para criar riqueza? Primeiro, é necessário eliminar o medo de errar. A mente, com medo da falha, vibra no negativo e corta o acesso à sabedoria interna. Segundo, é preciso agir quando a inspiração surge. A energia invisível recompensa o movimento. Ideias são sementes. Se você não planta, elas morrem. Hill dizia: ideias são ativos invisíveis. Sua riqueza está no que você faz com elas. Uma prática recomendada é manter um caderno de insights. Sempre que uma ideia ou intuição surgir, anote-a. Mesmo que pareça pequena, respeite-a. As maiores fortunas nasceram de lampejos aparentemente insignificantes. Hill acreditava que as ideias inspiradas são mensagens diretas da inteligência infinita e ignorá-las é desperdiçar energia criadora. Mas há um segredo ainda mais profundo. A energia invisível é moldada pela sua imagem de si mesmo. Você nunca receberá ideias que ultrapassem o limite da sua autoimagem. Se você se vê pequeno, o universo não pode te enviar grandes oportunidades, porque sua vibração não as sustenta. A mente precisa expandir para que a energia flua em maior escala. Por isso, Hill dizia: se você quiser alcançar grandes coisas, comece acreditando que é digno delas. Observe como isso se manifesta na prática. Duas pessoas têm a mesma ideia, mas apenas uma a transforma em riqueza. Por quê? Porque a energia de autoconfiança de uma é maior. A ideia sozinha é neutra. É a vibração do executor que a faz florescer. É por isso que a mesma estratégia nas mãos erradas falha, enquanto nas mãos certas se multiplica. A energia invisível não trabalha por esforço físico, mas por coerência vibracional. Quando você eleva seu padrão interno, o universo reorganiza circunstâncias externas para refletir essa elevação. Isso é o que Hill chamava de lei da correspondência mental. Tudo o que existe no mundo físico é reflexo da consciência que o criou. Logo, mudar o ambiente sem mudar a mente é inútil. O exterior sempre se ajustará à vibração interna. E aqui entra o ponto mais fascinante.
Quanto mais você confia no invisível, mais rápido ele responde. A fé é o acelerador da energia criadora. E quando você age em alinhamento com essa fé, o tempo parece se curvar. As oportunidades surgem no momento exato. As pessoas certas aparecem e os resultados se materializam de forma tão sincronizada que muitos chamam de milagre. Hill chamava de coordenação mental com a inteligência universal. Pare por um instante e olhe ao redor. Tudo o que existe, sua casa, seu telefone, o prédio, a cidade, foi criado primeiro no invisível, como ideia. Nada que você toca hoje existiria se antes não tivesse sido sonhado. Então, quando você duvida do poder do invisível, está duvidando da própria origem da realidade. A fé não é crença cega, é entendimento das leis que regem a criação. E talvez você esteja se perguntando, mas como posso confiar no invisível se o que vejo é escassez? A resposta de Hill seria simples, porque o invisível é a causa e o visível é o efeito. A fé verdadeira é acreditar antes de ver, porque ver depois é constatar. A energia criadora responde à antecipação. Por isso, da próxima vez que a dúvida tentar te dominar, lembre-se, a riqueza que você busca já existe, só ainda não se condensou na matéria. Continue acreditando, sentindo e agindo como se já fosse seu. Não espere o resultado para vibrar. Vibre para atrair o resultado. Você já percebeu que, quando está confiante, as coisas parecem dar certo sozinhas? Esse é o sinal de que o invisível está trabalhando. É o universo ajustando caminhos de acordo com a energia que você emana. Tudo o que parece coincidência é apenas sincronia perfeita entre sua vibração e o plano da criação. Na próxima parte, você vai descobrir como transformar essa energia em ação inspirada, como distinguir o impulso da mente divina do impulso da ansiedade e como construir uma rotina vibracional que magnetiza a riqueza de forma constante e previsível. Agora que você entende o poder da intuição e das sincronicidades, é hora de dar o próximo passo. Transformar a energia invisível em ação inspirada. Napoleon Hill dizia que o pensamento sem ação é como um raio que nunca toca o chão. Ele ilumina o céu por um instante, mas não gera calor, não cria mudança. A energia invisível precisa de um condutor, e esse condutor é o movimento. O problema é que a maioria das pessoas age de forma reativa, movida pelo medo ou pela necessidade. Isso gera uma energia densa, instável, que atrai resultados inconsistentes. Já a ação inspirada nasce do alinhamento. É quando você age com paz interior, confiança e clareza, mesmo sem ter todas as respostas. É quando você sente que algo dentro de você diz, vai, e você vai. Sem pressa, mas com certeza. Essa é a ação que cria resultados duradouros, porque está em sintonia com a força criadora do universo. Hill observou em todos os milionários que estudou um padrão claro. Eles não esperavam ter tudo pronto para agir. Eles começavam com o que tinham, e a energia invisível completava o que faltava. Ele chamou isso de lei da ação fiel. O princípio segundo o qual o universo só se move quando você dá o primeiro passo. A fé sem movimento é apenas teoria, mas o primeiro passo, mesmo pequeno, é o sinal que ativa o campo. É nesse momento que a energia invisível começa a responder, criando coincidências e oportunidades que você nunca teria encontrado parado. Muitos pensam que precisam ver para crer, mas na verdade é o contrário. Precisam crer para ver. Quando você age com fé, o universo reorganiza os caminhos de acordo com sua vibração. É como acender uma tocha no escuro. A cada passo, o próximo trecho do caminho se revela. Mas como saber se sua ação é inspirada ou impulsiva? A resposta está no sentimento que acompanha a decisão. A ação inspirada vem com leveza, entusiasmo e clareza,
Mesmo que exista medo, há uma calma silenciosa por trás, uma voz interna dizendo que tudo vai dar certo. A ação impulsiva, ao contrário, vem acompanhada de ansiedade e pressa. É o ego tentando controlar o invisível. Hill dizia: o sucesso não é o resultado do esforço forçado, mas da fé aplicada. Por isso, antes de agir, ele recomendava um breve momento de silêncio e conexão. Feche os olhos, respire profundamente e pergunte à sua mente superior: esta decisão me aproxima do meu propósito? Se a resposta vier com paz, é sinal de que a energia invisível está guiando você. Outro ponto essencial é o ritmo da energia. Tudo na natureza tem um tempo de germinação. A semente não brota no mesmo dia em que é plantada. A ansiedade destrói o campo vibracional e faz você cavar o solo para ver se a semente está crescendo. A fé, por outro lado, permite que você confie no processo. Por isso, Hill dizia que a paciência é uma forma de sabedoria espiritual. Ela demonstra confiança na lei da causa e efeito. Há pessoas que trabalham dia e noite e ainda não prosperam, enquanto outras, com menos esforço físico, multiplicam seus resultados. A diferença está na energia. Aquelas que vibram em abundância recebem ideias, oportunidades e sincronicidades que aceleram o processo. Já quem vibra escassez vive apagando incêndios, gastando energia demais e colhendo pouco. É por isso que Hill afirmava: a riqueza é o subproduto da harmonia mental. E essa harmonia não é ausência de problemas, mas domínio interno. Quando algo dá errado, a mente harmoniosa pergunta: o que posso aprender? E não, por que comigo? Esse tipo de pergunta mantém o canal aberto, porque transforma resistência em crescimento. A energia invisível só flui através de quem permanece em estado de aprendizado. Uma das práticas mais eficazes que Hill sugeria era a criação de um ritual diário de alinhamento vibracional. Ele recomendava repetir, ao acordar e antes de dormir, uma declaração pessoal de fé e propósito. Algo como: eu estou em perfeita sintonia com a inteligência infinita. Tudo o que preciso já está a caminho. Eu ajo com confiança e recebo com gratidão. Essas frases não são apenas palavras, são instruções diretas ao subconsciente. Outro elemento poderoso é a ação generosa. Quando você ajuda alguém sem esperar nada em troca, a energia invisível retorna multiplicada. Hill dizia que o universo é uma balança perfeita. Ele devolve na mesma intensidade do que você oferece, só que ampliado. Por isso, ajudar os outros a prosperar é uma das maneiras mais rápidas de aumentar sua própria vibração. Você já notou que quando está em um estado de generosidade, coisas boas acontecem espontaneamente? É porque você se torna um canal mais limpo. A energia criadora adora fluir através de quem compartilha. E isso não se aplica apenas a dinheiro, mas a tempo, conhecimento, empatia. O simples ato de inspirar alguém é uma forma de multiplicar energia invisível. Neste ponto da jornada, você começa a entender que riqueza é uma consequência natural de quem vive em harmonia com o invisível. O dinheiro é apenas a forma tangível dessa energia. A verdadeira prosperidade está em viver num estado constante de expansão, gratidão e criação. No fundo, toda escassez é apenas desconexão. Conecte-se novamente com a fonte e tudo volta a fluir. A energia invisível nunca falha. Somos nós que às vezes paramos de acreditar. Você chegou até aqui. E isso já mostra que algo dentro de você está despertando. Napoleon Hill dizia que o simples ato de buscar entendimento sobre as leis invisíveis da mente já começa a mudar a vibração da pessoa. Isso significa que, neste exato momento, a energia criadora já está em movimento ao seu redor. Ela responde à intenção. E a sua intenção de compreender, evoluir e prosperar é o primeiro sinal de que o universo está prestes a te alinhar com novas oportunidades. Mas existe um segredo final.
aquele que separa os que apenas acreditam dos que manifestam a constância vibracional. Não basta entender a energia invisível, é preciso permanecer nela. Muitos se conectam por um tempo, sentem entusiasmo, veem resultados, mas depois se desconectam pela dúvida, pela rotina ou pelas influências externas. Hill afirmava: a mente humana é como um jardim. Se você não plantar conscientemente, as ervas daninhas da negatividade tomarão conta. Proteger sua vibração é proteger seu patrimônio invisível. A dúvida é como um vírus mental que enfraquece o campo de fé. O medo é o ladrão silencioso que rouba a colheita antes da germinação. Por isso, a vigilância mental é indispensável. O verdadeiro milionário espiritual não é o que acumula dinheiro, mas o que mantém a mente rica em qualquer circunstância. Para manter essa energia constante, Hill recomendava 5 práticas fundamentais. 1. Alimentar a mente diariamente com pensamentos elevados. Assim como o corpo precisa de alimento físico, a mente precisa de alimento espiritual. Leia livros que expandam sua fé. Escute palavras que fortaleçam seu propósito. Evite o noticiário que te coloca em estado de medo. Cada conteúdo que você consome é uma forma de energia. 2. Cercar-se de pessoas com vibração semelhante. A energia é contagiosa. Uma pessoa negativa pode neutralizar seu campo de abundância em minutos. Busque ambientes e pessoas que te façam crescer, não que drenem sua vitalidade. Hill chamava isso de mastermind, a aliança de mentes em harmonia. 2 pessoas em sintonia criam uma terceira mente invisível, mais poderosa do que ambas separadamente. 3. Cuidar do corpo como templo da energia. A energia invisível precisa de um corpo forte e limpo para se manifestar. Exercício, sono e alimentação equilibrada não são apenas hábitos físicos, mas espirituais. Quando o corpo está em desequilíbrio, a mente perde clareza e a fé enfraquece. 4. Meditar e silenciar diariamente. O silêncio é o portal do invisível. Quando você silencia o caos externo, a mente se alinha com a frequência da criação. Hill praticava algo que chamava de tempo de quietude criativa, momentos em que ele apenas ouvia o que o universo tinha a dizer. Grandes decisões surgiram desses momentos de calma. 5. Agradecer antes, durante e depois. A gratidão não é um ato final, mas um estado contínuo. Quando você agradece antes de receber, está dizendo ao universo: eu confio. Quando agradece durante o processo, está afirmando: eu sei que tudo está se ajustando. E quando agradece depois, sela a vibração. A gratidão é o elo mais forte entre o invisível e o visível. A constância vibracional é o que mantém o canal aberto. Quando você a atinge, começa a perceber que não é mais você quem persegue o sucesso te encontra. As oportunidades passam a te reconhecer, as pessoas certas te procuram, as portas se abrem naturalmente. Isso é a riqueza invisível se tornando visível. Mas Hill também alertava: toda ascensão será testada. Quanto mais alto você vibra, mais forte será o teste. O universo verifica se você realmente aprendeu a manter a fé sem depender das circunstâncias. A dúvida tenta se infiltrar quando algo dá errado. O medo tenta dominar quando há incerteza. Mas é exatamente nesse ponto que o ouro é purificado. É no fogo da dificuldade que a mente criadora prova sua força. Por isso, se neste momento você sente que está no meio de um turbilhão, não desista. Isso não é o fim. É o polimento antes da vitória. A energia invisível nunca abandona quem mantém o foco. Ela se retrai apenas para ganhar impulso. Hill dizia: a cada derrota temporária, a semente de um benefício igual ou maior está sendo plantada. Então, em vez de perguntar: por que está difícil? Pergunte: o que está sendo fortalecido em mim?
Essa simples mudança de pergunta muda o campo vibracional. O universo não entende lamentações, mas responde com precisão a estados de expansão. Quando você compreender que a energia que cria riqueza não vem de fora, mas de dentro, você nunca mais será o mesmo. Você deixará de depender de circunstâncias, de pessoas, de economia, porque quem domina o invisível cria o visível. Neste ponto, você não é mais um buscador, você é um criador consciente. Tudo o que você precisa para enriquecer, curar, transformar e prosperar já está dentro de você. Essa energia é divina, eterna e infinita. Ela não se desgasta, não falha, não precisa de permissão, só precisa de direção. Então direcione-a. Acorde todos os dias com a consciência de que está moldando o universo com seus pensamentos. Caminhe com fé, haja com propósito, fale com poder, viva como se já tivesse alcançado o que deseja. E o universo, obediente, fará o resto. E agora eu te convido. Compartilhe nos comentários se você já sentiu a presença dessa energia invisível na sua vida. Alguma coincidência, intuição ou virada inesperada que te mostrou que há algo maior guiando tudo? Seu relato pode inspirar milhares de pessoas a despertar também. Se este conteúdo tocou você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Assim, continuamos expandindo juntos essa rede de mentes prósperas e conscientes. E lembre-se, a energia que cria riqueza invisível não está em algum lugar distante. Ela está aí, dentro de você, agora mesmo. Quando você desperta para a energia invisível que cria riqueza, começa a perceber que a realidade é moldada não pelas circunstâncias, mas pelas vibrações que você mantém de forma constante. Napoleon Hill entendia isso como poucos. Ele sabia que cada pensamento é uma semente energética e que o solo onde ela germina é o estado emocional. O problema é que muitos querem plantar prosperidade em solo de medo, querem colher abundância, mas regam o campo com dúvida. E o universo, obediente e preciso, devolve apenas aquilo que foi semeado com fé verdadeira. A energia invisível não entende palavras, ela entende coerência. Ela sente se o seu pensamento está sustentado por emoção autêntica. Você pode repetir 1000 vezes, sou rico, mas se no fundo vibra carência, o comando real que o universo recebe é não tenho. A mente subconsciente é neutra. Ela apenas executa o que você vibra com maior intensidade. Por isso, Hill dizia que o subconsciente é o elo entre o homem e a inteligência infinita. Ele traduz emoções em eventos. Para dominar essa força, o primeiro exercício é o autodiálogo construtivo. Passe o dia observando o que você diz a si mesmo. Cada pensamento é uma ordem energética. Quando você se critica, está ordenando fracasso. Quando elogia suas próprias pequenas conquistas, está programando mais vitórias. O cérebro responde ao padrão dominante. Hill chamava isso de treinar o servo interior. O segundo exercício é o domínio da atenção. A atenção é a alavanca da criação. Tudo o que você observa com emoção se expande. Por isso, pare de olhar para o que falta e comece a se concentrar no que flui. Agradeça, visualize, abençoe. A energia invisível cresce na direção do seu foco. Terceiro, visualização emocional diária. Hill recomendava dedicar todas as manhãs alguns minutos à imagem mental do sucesso desejado, mas não como quem sonha distante, e sim como quem revive algo real. Veja, sinta, respire a cena como se já tivesse acontecido. O subconsciente não distingue o real do imaginado. Ele grava vibrações, e uma vibração repetida o suficiente transforma-se em realidade física. Outro ponto essencial é a purificação emocional. A energia invisível flui melhor em um canal limpo. Ressentimento, inveja e culpa são bloqueios vibracionais. Hill observou que pessoas rancorosas sempre atraíam contratempos.
porque a mente presa ao passado não pode criar o futuro. O perdão é libertação energética. Não é sobre justificar o outro, mas sobre cortar a corrente que te prende ao que dói. Pratique também o silêncio criativo. A cada dia, alguns minutos de quietude total, sem pedir nada, apenas ouvindo. O ruído mental impede a percepção do invisível. Quando você silencia, a inteligência universal fala, em forma de intuição, ideia ou coincidência. As respostas que você procura não vêm de fora, surgem do campo invisível quando o ruído cessa. Hill ensinava que a fé é o estado de espírito que se pode induzir pela repetição da instrução. Isso significa que ninguém nasce com fé inabalável, ela é treinável. Cada vez que você age apesar do medo, a fé cresce. A confiança não vem antes da ação, vem durante. O universo responde ao movimento. Um dos maiores segredos da energia criadora é a lei da substituição. Você não pode eliminar um pensamento negativo simplesmente lutando contra ele. Deve substituí-lo por outro mais elevado. Se o medo surgir, substitua por gratidão. Se a escassez gritar, substitua por lembranças de abundância. O foco determina a frequência. Outro pilar é o uso consciente das palavras. Toda palavra é vibração. Quando você diz não posso, sela uma limitação. Quando diz posso aprender, abre espaço para o fluxo. Treine sua linguagem para ser congruente com a energia da prosperidade. Hill lembrava que o homem é dono das palavras até pronunciá-las. Depois, torna-se servo delas. Agora, observe o ambiente à sua volta. Tudo o que te cerca vibra, pessoas, lugares, objetos, sons. Se você quer prosperidade, precisa viver em sintonia com ambientes que a favoreçam. Arrume seu espaço físico, porque a desordem externa reflete desordem interna. A energia invisível ama a clareza. Cada item fora do lugar é uma interrupção no fluxo. Outro exercício, análise vibracional diária. À noite pergunte-se: o que senti mais hoje? Confiança ou medo? A resposta mostra onde sua energia está investida. Corrija conscientemente. A consciência é o interruptor que acende a luz. Hill também enfatizava a importância do entusiasmo disciplinado. Não é euforia passageira, mas alegria sustentada. O entusiasmo é combustível da criação. Sem ele, até boas ideias morrem. Cultive-o, lembrando-se do propósito maior. Por que você quer enriquecer? Apenas por conforto ou para expressar o melhor de si e servir mais pessoas? O propósito altruísta é o ímã mais forte que existe. Lembre-se, a energia invisível é inteligente. Se percebe egoísmo, restringe-se. Se sente generosidade, multiplica-se. A abundância é a linguagem do amor em ação. Quando você compartilha, a energia circula e volta. O universo recompensa quem se torna canal, não reservatório. Para acelerar a manifestação, Hill sugeria 3 estágios: crença, ação e gratidão antecipada. A crença abre o canal, a ação movimenta a energia, a gratidão sela o circuito. Agradecer antes de ver é o selo vibracional mais poderoso. Demonstra que você entende a lei. O invisível precede o visível. Também é vital compreender a lei do ritmo. Tudo na natureza pulsa em ciclos. Marés sobem e descem, dia e noite se alternam, sucesso e desafio se revezam. Resistir ao ritmo gera sofrimento. Aceitar o ciclo mantém a energia estável. Quando estiver na fase de contração, use-a para introspecção. Quando a expansão voltar, haja com intensidade. Assim, a energia criadora flui sem rupturas. Outro exercício, afirmações auditivas. Grave sua própria voz, declarando frases de poder e ouça todos os dias. A mente confia mais na voz familiar. Diga: minha mente é o campo fértil da riqueza. Cada pensamento de fé atrai oportunidades. Sou um ímã de prosperidade, guiado pela inteligência infinita.
Com o tempo, essa vibração se tornará natural e o subconsciente passará a agir conforme essa nova programação. Hill observou que os maiores vencedores tinham uma qualidade rara: autoobservação sem julgamento. Eles analisavam erros sem culpa, apenas para ajustar a rota. A culpa é energia estagnada. O aprendizado é energia em movimento. Transforme cada queda em degrau. Por fim, Hill ensinava a construir um plano de serviço, um propósito claro de como sua riqueza beneficiará o mundo. Isso transforma o dinheiro em energia sagrada. Quando o dinheiro tem destino nobre, ele flui mais rápido. O universo confia recursos a quem os usa com consciência. Aplique esses princípios e verá que a energia invisível responde como uma sinfonia. Pequenas coincidências começarão a acontecer. Portas se abrirão. Pessoas certas aparecerão. Não é mágica, é correspondência vibracional. Quando o medo retornar, e ele sempre tenta retornar, lembre-se, ele é apenas ausência de fé, como sombra é a ausência de luz. Não lute contra ele, acenda a luz da confiança. Diga: eu escolho acreditar, eu escolho manter minha vibração elevada, eu escolho ser canal da energia criadora. Então haja, porque pensar e sentir sem agir é desperdiçar energia divina. Toda inspiração que não é executada se transforma em resistência. Hill resumiu: o conhecimento sem ação é apenas potencial desperdiçado. A energia invisível é infinita, mas sua expressão em sua vida depende da constância. Reafirme diariamente: estou em harmonia com a fonte. Faça disso um mantra silencioso, enquanto caminha, dirige, trabalha. Com o tempo, perceberá que essa frase se tornará uma sensação, um estado de ser. Nesse ponto, você não estará mais tentando manifestar, estará vivendo a manifestação. E quando chegar lá, entenderá que a verdadeira riqueza não é o que você acumula, mas o que você se torna. Quando a mente humana alcança o ponto em que não depende mais de resultados para sentir abundância, ela se torna o que Hill chamava de mente mestre da criação. Nesse estado, você não pede ao universo, você ordena com autoridade espiritual. A energia invisível reconhece essa convicção como comando divino e responde instantaneamente. Esse é o segredo por trás dos grandes visionários. Eles não duvidavam nem por um segundo de que suas ideias eram possíveis. Mas para chegar a esse nível de domínio, é preciso entender que a energia não é algo que se adquire, mas algo que se permite. A fé abre a comporta, o medo a fecha. Você não precisa criar força, ela já existe dentro de você, esperando sua autorização para fluir. Quando Hill escreveu que o homem é dono do seu destino, ele falava exatamente disso. A energia divina já habita sua mente. A escolha de usá-la ou bloqueá-la é totalmente sua. O treinamento vibracional diário é o alicerce dessa maestria. Todos os dias, ao acordar, feche os olhos e sinta a respiração. Ao inspirar, imagine estar puxando luz dourada e abundante. Ao expirar, libere toda tensão, medo ou dúvida. Faça isso por alguns minutos, até sentir o corpo mais leve. Em seguida, visualize o dia fluindo em harmonia. Veja as situações dando certo, imagine pessoas sorrindo. Sinta o dinheiro circulando livremente. Imagine seu trabalho gerando frutos. Essa simples prática alinha o campo energético para que o invisível comece a agir logo nas primeiras horas da manhã. Durante o dia, use gatilhos de presença vibracional. Por exemplo, escolha uma palavra como riqueza, gratidão ou confiança. Toda vez que se lembrar dessa palavra, pare por 2 segundos, respire e realinhe-se. Essa técnica cria um fio invisível de consciência que te reconecta ao campo criador, mesmo nos dias caóticos. Hill dizia que o segredo está em transformar fé em hábito. Outro ponto essencial: proteja sua energia emocional como quem protege um tesouro.
Evite discussões, reclamações e comparações. Elas drenam o campo e quebram o ritmo. A energia invisível precisa de continuidade para condensar-se no físico. Cada vez que você se irrita, é como desligar o motor da manifestação. Reative-o com gratidão. Um simples obrigado restaura o fluxo. Hill alertava que a riqueza material sem equilíbrio emocional é instável. Muitos alcançam o dinheiro e o perdem porque não sustentam a vibração. Por isso, o verdadeiro trabalho é interno. Construir uma mente que permaneça rica mesmo na ausência dos resultados. Quando você alcança esse nível de equilíbrio, os resultados tornam-se automáticos. A partir desse ponto, a energia invisível começa a manifestar comunicações sutis, intuições, sinais, coincidências que se tornam guias. Você começa a perceber o universo conversando com você através de acontecimentos aparentemente simples. Um e-mail inesperado, uma conversa, um número repetido, uma música que toca no momento certo. Esses são lembretes de que você está no caminho. Hill dizia que a mente sintonizada com a inteligência infinita vive cercada de milagres disfarçados de casualidades. Outro exercício poderoso, o diário de abundância. Ao final do dia, escreva 3 acontecimentos pelos quais você é grato e 3 pequenos sinais de prosperidade que percebeu. Não importa o tamanho. Pode ser um elogio, uma boa conversa, um desconto, uma venda, uma ideia. Isso treina o cérebro a procurar o que funciona e o subconsciente expande o que é reconhecido. O simples ato de escrever muda o padrão neurológico, pois o cérebro entende a gratidão como prova de que a abundância existe. E lembre-se, a energia invisível é cumulativa. Cada ato de fé, cada pensamento positivo, cada gesto de bondade soma camadas de vibração. É como depositar créditos em uma conta espiritual. Quanto mais consistentes forem os depósitos, maior será o retorno, às vezes de formas inesperadas. Mas há algo ainda mais profundo. Hill percebeu que quando o ser humano compreende que ele é a própria energia criadora, a separação entre eu e o universo desaparece. Nesse estado, não há mais atração, há emissão consciente. Você deixa de ser um pedinte vibracional e se torna co-criador. Tudo o que acontece fora é reflexo do que vibra dentro. Essa é a verdadeira iluminação financeira e espiritual. Por isso, comece a afirmar: não, eu quero prosperar, mas eu sou prosperidade em movimento. Não diga, eu desejo abundância. Diga, a abundância me atravessa. Essas declarações são poderosas porque mudam a identidade vibracional. O universo responde à identidade, não ao desejo. Outro princípio que Hill reforçava é o serviço amoroso. A energia criadora flui onde há contribuição. Se você quer mais riqueza, aumente o valor que entrega. Faça mais do que é pago para fazer. Dê o melhor de si em cada tarefa. Isso cria uma força magnética impossível de conter. O universo ama o excesso de boa vontade. Ele recompensa quem multiplica o bem. E aqui vai uma verdade simples, mas transformadora. O dinheiro é apenas energia concentrada de gratidão. Ele vai para onde é celebrado, não para onde é temido. Pessoas que amam o dinheiro de forma saudável o atraem naturalmente. Amar dinheiro não é ganância. É reconhecer que ele é uma das expressões do fluxo divino. A diferença está na intenção. Quem o deseja para dominar, bloqueia. Quem o deseja para servir, expande. Hill também falava sobre o tempo divino. A energia invisível se move em ritmos cósmicos. Você pode acelerar o processo com fé e ação, mas não pode forçar o momento certo. Confiar é o ato final de poder. Quando você entrega com serenidade, o universo entende que você já está vibrando na frequência do resultado e ele se manifesta. E quando o resultado vier, mantenha a humildade.
A energia invisível não gosta de arrogância. Ela se manifesta onde há gratidão e desaparece onde há orgulho. Hill observou que os mais ricos espiritualmente eram sempre os mais gratos. Eles sabiam que não possuíam a energia, eram apenas canais dela. Portanto, torne-se um canal limpo. Cuide dos pensamentos, do corpo, do ambiente, das palavras. Todos são condutores. Cada gesto é uma forma de oração vibracional. Quando você vive conscientemente, o universo inteiro conspira a seu favor. E quando os desafios voltarem, porque eles sempre voltam, não os veja como punição, mas como calibração. A energia criadora testa sua firmeza para expandir sua capacidade de manifestação. Se você passar pelo fogo com fé, sairá com poder multiplicado. Hill dizia: nenhum infortúnio é permanente quando a mente decide transformá-lo em combustível. No fundo, o segredo não está em buscar a energia, mas em lembrar-se de que você é parte dela. A mesma força que mantém as estrelas acesas é a que pulsa em seu coração. A mesma inteligência que move o universo move seus pensamentos. Quando você entende isso, tudo muda. O impossível deixa de existir. Então, a partir de hoje, acorde com um propósito: ser um ímã de prosperidade consciente. Haja com fé, fale com poder, caminhe com dignidade. Pense como quem já venceu, sinta como quem já tem. A energia invisível responderá imediatamente. E ao final de cada dia, repita silenciosamente: eu sou a expressão da energia divina em forma humana. A abundância é meu estado natural. Eu confio, eu ajo, eu recebo. Com o tempo, essas palavras deixarão de ser afirmações e se tornarão realidade. Você perceberá que tudo aquilo que buscava já estava dentro de você. Porque a energia que cria riqueza invisível nunca esteve distante. Ela sempre foi você.